Hello, guys! Teacher Aline aqui. Nós estamos na aula de Basic, ok? Então, se você perdeu algumas aulas anteriores, é só você voltar, tá? Nós estamos fazendo agora uma revisão sobre o he, she, it e como conjugar esses verbos no presente, tá? Então, se você é avançado, esse vídeo não é para você, mas claro, se vocês quiserem fazer uma revisão, no problem, feel free, ok? Então vamos lá, já vou compartilhar aqui com vocês. Então estamos na Lesson 9, ok? Na aula passada nós vimos aqui as regrinhas, né, de como colocar esse S na terceira pessoa. Então, lembrando que terceira pessoa é he, she, it, ok? Então, a regra número um que a gente viu foi somente colocar o S em verbos normais, ok? A regra número dois, todos os verbos que terminam com esse final aqui, que terminam com esse final, é só vocês colocar o E e o S. Então, por exemplo, SS, SH, etc. Todos esses verbos aqui, por exemplo, go vai virar goes, tá? E a terceira regra que nós vimos na aula passada também foi verbos que terminam em Y, mas antes do Y tem uma consoante, então é só vocês removerem o Y e colocar IES, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, volta na aula passada, assiste o vídeo novamente, mas mesmo assim, se ficar dúvida, é só deixar nos comentários, ok? Então, vamos lá para Lesson 9. Hoje nós vamos ver alguns verbos comuns no inglês, principalmente para falar sobre routine, ok? Para falar sobre rotina. Então vamos começar com o verbo acordar. Wake up, wake up. Então, se não for he, she, it, a gente só vai falar wake up. Agora, se for he, she, it, tem que colocar o Szinho. Então, wakes up, ok? Wake up, wakes up. Então, tenta falar junto, tá? Ó, up, wake up, ok? Aí aqui o próximo, tomar banho. Take a shower, take a shower. E se for he, she, it, takes a shower, ok? O terceiro, rotininha, né? Brush my teeth, brush my teeth, escovar os dentes. E se for he, she, it, brushes my teeth, ok? Ah, deixa eu colocar uma observação aqui que eu vou mudar. Esse aqui não vai ser o my, né? Porque a pessoa não vai, vamos supor que eu quero falar que ela escova os dentes dela. Eu não posso falar que ela escova os meus dentes, e sim os dentes dela. Então vai ser ou her ou his de possessivo. Então vamos supor, eu quero falar ele escova os dentes, né? Os dentes dele mesmo. Aí ficaria he brushes his teeth. Isso eu quero falar que ela escova os dentes dela, né? Então, she brushes her teeth, ok? O my é só o meu mesmo, então cada um que escova o seu, tá? Então, no inglês, nós temos possessivos diferentes. Então, eu vou escovar o my teeth, ele vai escovar o his teeth, o his, que é o possessivo masculino, e o her, quem vai escovar é os dentes dela. Ela mesma vai escovar os dentes dela, tá? Her. Então, my é o possessivo para mim, né? O his é o possessivo dele e o her é o possessivo dela, tá? Então, cada um que escova os seus próprios dentes, ok? Vamos continuar aqui. Já fiz a alteração. Próximo, get dressed. Get dressed. Gets dressed. Gets dressed. Que seria que é se vestir, se trocar, se aprontar, ok? Get dressed, ou get dressed. Então, se eu fosse falar assim uma rotina que eu faço, eu falaria assim: I wake up, brush my teeth and get dressed. Essa seria a minha rotina. E a de vocês, coloca aí, tá? O meu marido não, ele vai fazer todos esses aqui porque ele sempre toma banho de manhã. Então, para ele seria he wakes up, takes a shower, brushes his teeth and gets dressed, ok? Vamos para a próxima. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Então, esses foram os 4 verbos da nossa inicial, né, do dia. Então, aqui nós vamos ver algumas refeições, tá? Então, o primeiro que é tomar café da manhã. Vai ficar assim, have breakfast. Have breakfast. Então, eu quero falar que eu tomo café da manhã. I have breakfast. Mas se eu quero falar que ela toma café da manhã ou ele toma café da manhã, vai ficar she has breakfast. Has breakfast. Então, o have vai virar has. Have breakfast.
has breakfast para he, she, eat, ok? O próximo é have lunch. Have lunch. Almoçar. E para he, she, eat, has lunch. Has lunch, ok? Próximo, have a snack. Have a snack. Ou se for para recheat, has a snack. Comer um lanchinho. Lembrando que esse snack, que é um lanchinho, não necessariamente pode ser besteira, tá? Pode ser também um snack saudável. Se você quiser comer tipo uva, castanha, seja o que for, também é um snack. O importante é lembrar que esse snack é entre refeições, tá? Então, tomar café da manhã que seria have breakfast, almoçar have lunch, comer um lanchinho have a snack e jantar o último have dinner. E se for he, she, it, has dinner, ok? Então aqui, ó, eu coloquei duas frases aqui com she e com he, tá? Então vamos ver, ó. Ela normalmente almoça às 12, então vai ficar she usually has lunch at 12. She usually has lunch at 12. Se eu quero falar que eu normalmente almoço às 12, eu trocaria o has pelo have. Então ficaria assim: I usually have lunch at 12. I usually have lunch at 12, ok? Outra forma de dizer meio-dia é falar midday. Midday, ok? E aqui, se eu quero falar que ele janta às 7 da noite, então ficaria He has dinner at 7 p.m. He has dinner at 7 p.m. E se fosse eu janto às 7, ficaria I have dinner. I have dinner at 7 p.m., ok? Então, se vocês puderem deixar nos comentários que horas vocês tomam café da manhã, que horas vocês almoçam, que horas vocês jantam, ok? Deixa para mim só para praticar com um exemplo, tá? Se vocês quiserem incluir também o horário que o marido de vocês, namorado, mãe, filho, enfim, amigo também almoça ou janta, só para vocês praticarem também essa diferença do verbo have para o has, pode deixar nos comentários só para praticar, tá? Lembrando que essa palavra usually quer dizer usualmente ou normalmente, tá? Tanto faz para a gente a tradução. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui nós vamos ver mais algumas frases de verbos na terceira pessoa, tá? Lembrando que o foco é na terceira pessoa, então vamos começar aqui com o he. He wakes up at 7 a.m. every day. He wakes up at 7 a.m. every day. Então ele acorda às 7 todo dia, todos os dias, every day. She has breakfast with her family. She has breakfast with her family. Então ela toma o café da manhã com a família dela. Aqui o possessivo feminino, né? Então cada um que toma café com a sua família, né? Então o possessivo do she, que é ela, fica her, que é dela, então com a família dela. Se eu tivesse colocado aqui o my, eu tô falando que ela toma café da manhã com a minha família. Pode ser também dependendo do contexto, tá? Mas aqui eu estou colocando que ela toma café com a família dela, tá? Próximo. He goes to work by bus. He goes to work by bus. Então ele vai ao trabalho de ônibus, ok? Que nem tá aqui na foto. Próxima. She works in an office downtown. She works in an office downtown. Então aqui, ó, in an office, in an office. Eu juntei tudo, tá? Para fazer um linking sound. Downtown é a palavra centro da cidade. Então ela trabalha no escritório, office é escritório, downtown, no centro da cidade, ok? Aí aqui, próximo, he has lunch at 12:30. He has lunch at 12:30. Lembrando que o verbo no original é have, virou has, porque aqui é he, she, it, ok? He, she, it vira has, ok? Então aqui ele almoça às 12:30, ou seja, meio-dia e meio, ok? Próximo, she finishes work at 5 p.m. She finishes work at 5 p.m. Então, aqui ela termina de trabalhar às 5, tá? Ela termina de trabalhar às 5 da tarde. E vocês? Que horas vocês terminam de trabalhar? Se vocês puderem deixar no comentário para mim, escreve lá. I finish sem o ES, tá? Porque aí vocês estão falando de vocês, né? Então não pode ter o ES. Então você coloca assim, I finish work at e coloca o horário. E aí, se vocês puderem deixar, escolher uma pessoa para deixar sempre exemplo. Se vocês forem casados, pode deixar my wife, que é minha esposa,
my husband, meu marido, my son, meu filho, my daughter, minha filha, my mother, minha mãe, my father, meu pai, my friend, pode deixar qualquer pessoa, pode inventar um nome, né? John, Mary. O importante é vocês praticarem, tá? Deixa pra mim um comentário falando que horário que vocês terminam de trabalhar e que horário algum conhecido também termina de trabalhar para praticar o E e o S, tá? Então, essas regrinhas que nós temos aqui nessas frases, tá vendo, ó? Primeira regra, número um, só acrescentar o S. O has, ele não entra em regra nenhuma, porque é diferente, né? Então, has era have, virou has, tá? Então, é o único que é diferentão. O próximo termina em O, acrescenta o ES, tá? Aqui, ó. O SH terminou em SH também acrescenta o ES, tá bom? Vocês estão conseguindo ver as regrinhas aqui? Vamos para o próximo. Aqui também regrinha do ES, tá vendo? Ó, termina em CH, acrescenta o ES. Lembrando que esse ES é só para recheat, tá? Então vamos lá. He watches TV in the evening. He watches TV in the evening. Então, ó, watch, watches. Então, he watches TV in the evenings. Ele assiste TV à noite. She does yoga every morning. Ela faz yoga ou ela pratica yoga, né? She does yoga every morning. Então, ela faz yoga toda manhã. Toda manhã, ok? Aí aqui, it rains a lot in March. It rains a lot in March. Então, chove muito, a lot é muito, em March, em março, tá? Então, como nós estamos nos referindo ao tempo, weather, essa palavra weather quer dizer tempo, do clima, tá? Então, a gente vai usar o sujeito it, porque o tempo não é humano, então não posso falar she nem he, certo? Então, o nosso pronome aqui vai ser it, ok? Próximo. She studies English every day. She studies English every day. Então, aqui o study tem Y, tirou o Y, colocou ES, tá? Então, estamos vendo aqui a regrinha do he, she, it ainda. Então, procura algum desses verbos que estão aqui e deixa exemplos para vocês praticarem, tá? Se for com o Richard, seria melhor, tá? Então, por isso que é importante vocês arranjar alguém para comentar a respeito, tá? Pode ser a respeito da mãe, do pai, de qualquer pessoa, ok? Então, aqui reforçando esses quatro verbos que a gente vai usar bastante. O verbo live é o verbo morar. O verbo have é o verbo ter. O verbo like é o verbo gostar. O verbo work é o verbo trabalhar. Porém, o verbo have, que é o verbo ter, a gente não usa somente para falar que eu tenho alguma coisa. Por exemplo, I have a bottle of water. I have a computer. I have a house. Não, a gente também usa o have para simbolizar que você está fazendo alguma refeição do dia. Então, por exemplo, aqui em cima que eu mostrei, have breakfast, have lunch, have a snack, have dinner, tá vendo que tudo que tem um have? Então, esse have aqui, ele também é usado na ideia de comer, de beber, né? Que nem a gente fala, tomar café da manhã. Então, eu não uso aqui o verbo drink breakfast, eu falo have breakfast, tá? Isso é uma ideia que você não tá literalmente tomando o café da manhã, né? Mas é uma maneira que a gente fala, né? Mesma forma que a gente fala assim, tomar banho, você não tá tomando banho, né? Você só tá sei lá, é a maneira que a gente fala, não é verdade? Então, no inglês, eles usam o have não somente para ter, aqui não tá falando tem café da manhã, tá falando eu tomo café da manhã. Aqui tá falando o quê? Eu almoço. Só isso que tá falando, tá? Então, lembre uma coisa que é importante, tá? As palavras em inglês nem sempre tem uma tradução só. Às vezes tem mais traduções, mais usos que nós estamos acostumados, tá bom? Então, quando você ver o verbo have, lembra que pode ser ter, eu tenho, ou pode ser eu como, eu bebo, alguma coisa relacionada à comida, tá bom? Lembrando que o he, she, it vai virar lives, has, likes, works, ok? Coloquei aqui uma observação no it do works. O verbo work é trabalhar, certo? Porém, quando eu estou me referindo a it, eu não estou me referindo a humano, certo? Eu estou me referindo a animal ou qualquer objeto, por exemplo, eletrônicos. Então, quando eu falo it works, eu estou falando que algo funciona.
tem uma funcionalidade, está funcionando, tá? Então, por exemplo, eu quero falar assim, minha internet funciona. Eu falaria, my internet works. My computer works. My cell phone works. Então, toda vez que vocês verem a palavra trabalhar, mas não tiver um humano, então quer dizer que provavelmente eu estou falando sobre funcionalidade, ok? Então vamos fazer um exercício, tá? Esses dois verbos que estão em parênteses é para vocês escolherem um, tá? Então, o work ou works, o like ou likes, o live ou lives, o have ou o has, o work ou works, live, lives. Vou ler para vocês enquanto vocês vão pensando, tá? Aqui já está a tradução, tá bom? Então vamos lá. I work or works in the morning. She or likes music. They live or lives with their mother. We have or has breakfast. He or works on the weekends. You live ou lives alone, ok? Então, vamos lá. Vocês conseguiram responder? Acharam difícil? Agora eu vou mostrar a resposta correta. A resposta correta é I work, she likes, they live, we have, he works, you live, ok? Então, lembrando que o S é só para he, she, it. Se não é he, she, it, então não ganha S. Simplesmente você tenta fazer essa teoria na cabeça. É só para he, she, it. Se não for he, she, it, não ganha o S. Simples assim, tá? Não tem muito o que pensar. Então, aqui, I work, não é he, she, it. She likes, porque é he, she, it. They live, não é he, she, it. We have, o have fica normal, né? Porque não é he, she, it. He works, ganha o S, porque é he, she, it. You live, porque não é he, she, it, ok? Então, acharam difícil? Acharam fácil, mais ou menos? Essa foi a aula de hoje, tá? Na próxima aula, Lesson 10, a gente vai continuar revendo é, mais algumas coisas de Basic. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que é importante vocês deixarem um comentário para praticar, deixar um comentário, colocando o horário que vocês acordam, como é que é a rotina de vocês de manhã, para vocês praticarem esses verbos, ok? Então, eu dei uma dica para vocês na aula passada sobre o post-it, tá? Então, lembra de colocar o post-it, anotar, deixar um caderno para vocês anotarem e fazer desses vídeos uma rotina diária de estudo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo, deixar os comentários e compartilhar. Bye bye, guys!